aula sobre o livro dos Salmos, matéria sobre os livros poéticos. Primeiro ponto, nós vamos ressaltar que o livro dos Salmos, ele cobre um período de 1000 anos da história de Israel. 1000 anos. Nós temos 150 salmos. Da onde que vem a tradução da palavra salmos para nós? Isso, salmos. Tá bem? Da onde que vem a tradução para nós? É que para os hebreus, eles tratam isso aí como sendo saltério. Bem? Saltério, que é o que nós consideramos como sendo um inário. Inário, tá bem? Nós chamamos de inário, os hebreus eles chamam de saltério, e na tradução do hebraico para o grego, lá na Septuaginta, foi chamado de salmos, ou salmói, que é cânticos, ou os cânticos, inário, músicas, alguma coisa nesse sentido. E aqui o primeiro ponto que nós devemos levantar estamos estudando sobre a sabedoria bíblica, os livros de sabedoria. Quando a gente fala de livros poéticos, vamos lembrar que nós estamos falando dos elementos de sabedoria. A gente já viu a complexidade que existe lá no livro de Jó. Agora, 150 salmos. Se você considerar que a igreja evangélica, ela está com 500 anos, e a maioria dos inários das igrejas evangélicas possuem mais de 500 hinos históricos, 650, 700, você vai considerar o seguinte, comparando, em menos de 500 anos, nós conseguimos um saltério, uma musicalidade cristã, em que cada inário tem pelo menos 650 hinos. Por que em 1000 anos o povo de Israel tem apenas 150 salmos? 150. Você compara 500 anos, 650. O inário evangélico, por exemplo, utilizado pela igreja luterana ou pela igreja metodista, ele possui lá 650 músicas. A igreja pentecostal, ou a harpa, também está nessa base de 650 músicas. Você vai para os inários da congregação cristã, o Brasil para Cristo, a média são 500, 550, 600 músicas. E olha que essas igrejas têm 100 anos, 100 e poucos anos. Por que o saltério, na Bíblia, ele possui 150 salmos? É pouca música. É pouca música para 1000 anos. Aí começa justamente porque os salmos eles são uma produção literária sapiencial. Não esqueçam também dessa palavra aqui, sapiencial. Ou seja, são livros de sabedoria. E os livros de sabedorias, eles são em menor número na Bíblia mesmo. Por quê? Sabedoria não é para todos. Esse é o primeiro ponto. A sabedoria, ela tem um caráter, tá bem? Chamado aristocrático. Aristocrático. A sabedoria tem um caráter aristocrático, ela não se dá a demagogia, ela não se dá ao demos, ela não se dá ao povo, não é para todos, ela não faz isso. Tanto que quando a gente estiver estudando no livro de Provérbios, vocês vão ver que a sabedoria, ela está no alto de uma colina, no alto da colina está o palácio dela, e lá no palácio ela pega e monta uma mesa, que é um banquete, ela vai oferecer as iguarias dela para os seus convidados em salvas de prata, só que ela mesmo não desce, ela pega e ela faz o anúncio de lá do alto: você que é gente simples, suba para cá, abandonem a loucura de vocês, porque descer eu não vou poder. A sabedoria ela tem um caráter aristocrático, ela não é para todos, não é para todos mesmo. Portanto, se ela tem um caráter aristocrático, então ela também tem um caráter elítico, tá? Elítico. Aquele que alcança a sabedoria alcançou o favor do Senhor. Ele é uma elite, uma espécie de tropa de elite de Deus. E o sábio, ele valoriza muito a questão do silêncio, muito mesmo. Por quê? Porque na multidão de palavras está a transgressão. Eu não posso ficar aqui soltando meu palavrório, falando demais,
porque eu vou transgredir. Para não transgredir, eu vou soltar menos palavras ainda. Quando eu falar, as minhas palavras têm que ser palavras de sabedoria, e só quem me entende é o sábio. Essa é uma justificativa porque você tem 150 salmos na Bíblia, e só 150, em 1000 anos. Em 1000 anos. Segundo, que é a questão da inspiração, da canonicidade, tá? Esses aqui, eles são canônicos. Canônicos. Eles são inspirados. Inspirados. Ou seja, havia muito mais produção musical do que esses 150. Muito mais. Fazer música, basta um artista, basta ele pegar lá um saltério, uma harpa e ele canta. Ele consegue tirar a melodia facilmente. Mas e a inspiração? E quando a gente fala inspiração, é a inspiração canônica, aquela que é divinamente produzida pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, escolheu a dedo quem que seria a elite que escreveria o inário da Bíblia. Esta elite aqui, você tem vários autores de salmos, porque são mais de 1000 anos aqui, só que são autores salteados, um distante do outro, um distante. É raro, então, a inspiração do Espírito Santo vir sobre um cantor. É raro, falando dentro de uma cultura bíblica. É raro, em 1000 anos, 150 salmos, espalhado ali por mais ou menos uns 25 a 30 autores dos salmos, mais ou menos, salmos espalhados. Essa sabedoria ela tem que ser relevada, quer dizer, ela é uma sabedoria aristocrática. O que eu tenho que falar, você vai entender se você for igual a mim, se você também for elite, se você também for sábio. Do contrário, você vai desvalorizar a música, você vai desvalorizar a poesia que eu estou transmitindo para vocês. Você tem salmos escritos por Moisés. Moisés começou a escrever por volta do ano 1500. Ô Satanás, sai desse cachorro. Você tem mais ou menos aqui Moisés. Bem na hora o cão começa. Você tem Moisés por volta de 1500. Vocês lembram da primeira aula que eu ministrei para vocês, que Moisés está dentro de um ambiente de sabedoria, lá no Egito, e existem muitos cânticos que são ali entoados para as divindades. Portanto, essa cultura Moisés ele traz com ele, cultura boa. Ele pega e ele escreve o Salmo 90, vocês lembram, né? Salmo 90. E você tem salmos do período pós-babilônico, que é o Salmo 126, quando eles falam lá, né, de que os babilônios pediram para eles cantarem os cânticos de Sião lá em terra estrangeira. E eles disseram, não, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros e misturamos as nossas lágrimas com os rios da Babilônia. Você vê poesia aqui. Começa lá com o Senhor Moisés e você ainda está lá no período pós-exílico e eles ainda estão escrevendo salmos. Com essa raridade, tá bem? Essa raridade, que é a sabedoria de Deus na hora da composição musical. Qual que é a minha observação quando eu falei para vocês? Como que pode, tá bem? O inário evangélico possuir assim uma maga tão grande de repertório e o inário bíblico tão pequeno comparado com a musicalidade? A questão da inspiração. Você tem muita produção musical que não é inspirada. Pode até ser poética, tá? Pode até fazer parte da poesia, mas não é canônica. Eu tive um professor de teologia sistemática que ele falava o seguinte: olha, eu não gosto de ouvir música com playback na igreja. Era o tempo da fita cassete ainda, quando eu comecei a estudar teologia. Por quê, professor? Porque para mim é como mosca no cordeiro. Eu gosto de música cantada ao vivo, música cantada com um instrumento tocado na hora, porque ali você tem um instrumentista e você tem um cantor e você tem a igreja. Agora o playback para ele era mosca no cordeiro. Por quê? Fica tudo artificializado, muito artificializado. E eu ouvi muitas das coisas que ele ensinou, eu esqueci, mas isso eu não esqueci. Por quê? Eu venho acompanhando esse negócio todo aí. E a gente percebe que a produção musical evangélica só está caindo em decadência cada vez mais. Mas decadência. Inspiração de Deus, pouquíssima. Poesia,
rara poesia. Mensagem muito mais voltada para um mundanismo do que para a espiritualidade mesmo. Isso aí é um sinal de que a gente está numa decadência braba. Não vou dizer que os hinos do Inário sejam mais sagrados do que o repertório que a gente tem por aí afora, porque isso aí é relativo também. Agora, que existia um pouquinho mais de temor, mensagem mais bíblica, mais centrada nesses inários mais antigos, mais tradicionais, do que nessa moda que a gente tem aí, com certeza. Com certeza, você consegue extrair doutrina da hinologia antiga. Agora, dessa hinologia de hoje, você só extrai heresia. Tem muita heresia, o negócio não tem fim. Não tem fim, pessoal. Se você for uma pessoa que tem paladar musical, você tem que fazer um catado na internet lá, na musicária lá, você tem que demorar para você achar um repertório bom, mas tem que demorar mesmo, porque a turma que está chegando aí está estragando, não vou dizer a poesia, mas está estragando a doutrina, estragando. Mas a letra não tem a ver com a espiritualidade? Se a letra tem a ver com a espiritualidade? Por exemplo, eu conheço letras do... Como é que eu falou que ele era segunda Tales. Eu vou analisar as letras dele assim, porque eu faço essa análise aí. Uhum. Tem letra lá que realmente parece. O cara tirou dos 73 salmos de Davi. Isso. Bem inspirado. Uhum. Aí, olhando para as frases dele sem cantar, o cara parece meio arrogante. Eu não conheço ele, né? Sim. Eu só estou falando do que eu ouço e do que eu vi ele falando. Ele já tem que pedir perdão. Mas eu vejo uma diferença do que ele canta, como diz, é uma letra legal, é cristocêntrica. Dele, da pessoa. Então é possível fazer uma letra bonita, né? Mas que ela não seja. É possível enganar através do louvor? Não, a minha observação é a seguinte, olha, quanto mais deprimido você está, mais inspirado você fica. Quanto mais distante de Deus você está, mais você faz a oração para você se aproximar de Deus. E as músicas do Tales refletem justamente esse caráter que ele tem. Ele é um camarada dividido entre o pecado e a santidade, entre o mundo e Cristo. E isso está na letra dele. Não é uma letra divinamente inspirada, mas com uma poesia bem humanocêntrica mesmo, sabe? Me traz de volta, eu estou aqui, aquele negócio todo, não deixa a sua luz apagar. E de vez em quando a carne toma conta do Tales. E não só dele, tá? De muitos poetas. Isso aí é uma coisa que a gente observa nos Salmos. Os salmos, eles são gritantes, na hora que os salmistas estão falando o seguinte: o Senhor me excluiu, ele está se sentindo um pecador miserável, o Senhor me excluiu, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Você tem bastante da psicologia ali, é a observação que eu faço, tá bem? Sobre isso aí. Agora a queixa que eu faço, rapaz, sabe, quanto mais deprimido você está, mais a sua alma se abre, por causa que existe uma ufania aí fora que não permite a expressão poética. A gente tem que estar sempre ganhando, sempre, sabe, vitorioso, sempre na balada, porque aí o pessoal recebe. Agora quando você coloca lá, sabe, eu entrei no templo, dobrei o meu joelho para conversar com o Senhor. Ei, aí você vai falar, que esse camarada é esse daí, né? É mais ou menos com cheiro de naftalina. Né? Só que essa música já não cai na balada. Ela não cai na balada. Então eu ouço assim, não tanto o cantor, mas a poesia. Não cai na balada hoje. Né? Essa música aí, quando eu era moleque, bem essa música. Não tem que chorar, mas veja. Eu ouço até hoje essa música.